Olá, saudações a todos, graça e paz em nome de Jesus. Quero compartilhar um pouco da palavra ao seu coração, para que assim podemos estar começando o final de semana com as bênçãos de Deus, ou seja, com a palavra de Deus. Neemias capítulo 1, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Meus queridos, percebemos aqui neste versículo uma oração de intercessão. Ou seja, motivo Neemias soube da triste situação do povo de Jerusalém. Vamos entender em nome de Jesus, para que vocês possam entender. Neemias significa o Senhor é o meu consolo. Meus queridos amigos, a palavra do Senhor diz que no mês de Quisleu, no 20º ano, ou seja, o mês de Quisleu, para que vocês venham entender, é um calendário judaico entre novembro e dezembro, e Anani, ou seja, o irmão de Neemias, vinha chegando de viagem, e a palavra de Deus diz que Neemias ele estava em Suzã, hoje sudeste do Irã, e Anani, o irmão de Neemias, ele acabava de voltar, ou seja, de uma viagem de Jerusalém. E meus queridos amigos, para que vocês venham entender essa mensagem, Neemias, ele pediu notícias ao seu irmão, ele queria saber tudo o que estava acontecendo, a sua família em Jerusalém. E Anani, o irmão de Neemias, disse, só trago notícias, mas, ou seja, o povo estava deprimido, nossos parentes estão desalientados, os muros caídos e toda a cidade em ruínas. Ou seja, meus queridos, Anani estava dizendo para Neemias que aquela cidade estava em miséria, ou seja, o sofrimento e a humilhação e o que eles estavam passando naquele momento. Interessante que quando Neemias ouviu essas coisas, ele sentou e chorou, ou seja, passou dias se lamentando, jejuando, orando a Deus, ou seja, orando a Deus de quem? Dos céus. Meus queridos, a Bíblia diz que Neemias praticamente orou 4 meses. Percebemos aqui, meus queridos, que Neemias, como disse, que significa o Senhor é o meu consolo, ele sentiu-se o quê? Sentiu-se triste, ou seja, envergonhado pelo povo de Deus. Ou seja, meus irmãos, por que ele estava envergonhado? Neemias, ele simplesmente intercedeu por Jerusalém, pelo seu povo. E por que Neemias intercedeu por Jerusalém? Meus queridos, é simples. Porque Jerusalém era uma vergonha, ou seja, uma desonra para o povo daquela época. Ou seja, meus queridos amigos, o cativeiro de Israel, a Bíblia diz que era consequência da desobediência, e a cidade de Jerusalém ela foi destruída. E a Bíblia diz também que os judeus eles foram deportados para a Babilônia. Hoje, no nosso dia, se chama o Iraque, como todos nós conhecemos. E devido à desobediência, o povo ficou cativeiro 70 anos no Iraque, nos dias de hoje, na Babilônia. E, meus queridos irmãos, a desobediência traz consequências, você pode ter certeza, tanto naqueles dias, naquela época, como nos dias de hoje. E os dias de hoje não é diferente. Os dias de hoje em que vivemos, há consequência pela desobediência de muitas pessoas. Consequências essas, meus queridos, sem proteção, ou seja, indefesas ao ataque do inimigo. O diabo só vem matar, roubar e destruir. Desanimados, desesperados, desprezados. E isso, meus irmãos, tanto lá naquela época, era um sinal que Deus, e como nessa época também, era um sinal que Deus os abandonou. Mas Jackson, você pode perguntar assim, mas Jackson, Deus abandona os seus filhos? Não. Meus queridos amigos, a resposta é não. Deus, ele só permitiu porque o povo ele andou em desobediência, o povo desobedeceu. Mas, meus queridos, a palavra de Deus diz: aonde há arrependimento, você pode ter certeza, há salvação. Deus é um Deus misericordioso.
E Deus, meus queridos, havia dito, se o povo não se comportasse como povo escolhidos que são, meus irmãos, ele permitiria que a nação inimiga, ou seja, invadisse a cidade. E foi o que aconteceu com aquele povo de Israel naquela época. Pela desobediência, o Senhor permitiu que a nação inimiga invadisse a cidade. Foi o que realmente aconteceu. A Bíblia diz isso, não são as minhas palavras. E o povo fica 70 anos no cativeiro, ou seja, na Babilônia. Hoje o Iraque, como vocês mesmo, como acabei de falar com vocês, para a tábua do seu coração. Deus, ele cumpre, meus queridos, e vela pela sua palavra, você pode ter certeza disso. E meus queridos amigos, foi por isso que Neemias, ele pediu ajuda ao Senhor, ele pediu ajuda a Deus quando ele soube da notícia, e ele clamou por restauração de Jerusalém. Por isso ele jejuou, ele orou durante dias, e mais ou menos 4 meses ele orou e jejuou. E meus queridos, se vocês verem lá no versículo 5 e 6, Neemias ele orou, intercedendo, reconhecendo a grandeza, a bondade e a fidelidade de Deus. Ou seja, ele simplesmente, irmãos, ele agradou a Deus. E eu faço uma pergunta a vocês: vocês querem agradar a Deus, meus queridos irmãos? Então, antes de tomar qualquer decisão, se você quiser agradar a Deus realmente, antes de você tomar qualquer decisão, antes de você fazer qualquer coisa, faça como Neemias. A palavra de Deus diz que ele orou ao Senhor, ou seja, porque isso mostra que você depende de Deus. Assim façamos nós. Neemias orou, ele dependeu de Deus. Assim façamos nós nas nossas vidas. Que lição podemos tirar aqui para as nossas vidas, em nome de Jesus? Primeiro, Neemias, meus queridos, ele confessou a transgressão do seu povo, ou seja, do povo de Israel. Ele admitiu em sua oração a infidelidade daquela nação, ou seja, a desobediência daquela nação. Neemias, meus irmãos, ele não tinha, ou seja, ele não tinha nem nascido naquela época, quando o israelita havia ido para o cativeiro, ou seja, pela sua desobediência, por culpa de seus pecados. E meus queridos, no entanto, o que foi que aconteceu? Neemias, ele se incluiu no pecado, ou seja, no pecado da nação. Posso dar um exemplo: nos dias de hoje, o Brasil, temos que orar pelos nossos políticos, temos que orar pelas aquelas pessoas que estão lá decidindo praticamente as nossas vidas, para que eles possam tomar decisões certas, porque se eles tomarem decisão errada, você pode ter certeza que quem paga o parto são todos nós, quem paga o parto é o povo. Por isso que temos que orar por eles, para que eles possam tomar a decisão certa, para que eles possam ter sabedoria, para que a gente não venha pagar o parto. Ou seja, meus queridos, na cabeça dele, na cabeça de Neemias, ele deve ter dito assim: eu sou parte do problema, assim é vocês, assim somos todos nós. Fazemos parte do problema, para que assim, meus queridos, a gente possa orar, possa interceder. Infelizmente, meus queridos, no mundo em que vivemos, as pessoas se tornam o quê? Individualistas. Tem muitas pessoas individualistas, perdendo o quê? O sentido de gratidão para com Deus, infelizmente. Onde você quer chegar, Jackson? Meus irmãos, façamos como os Neemias, ou seja, confesse os pecados de sua nação, ou seja, inclua em suas orações os políticos corruptos, para que Deus venha ter misericórdia deles. Assim façamos nós como Neemias fez. Neemias, o Senhor é o nosso consolo, é o significado do nome de Neemias. E meus queridos, como disse, ore por sua nação, ore por sua família, ore por sua igreja, ore pelos seus amigos. Infelizmente, meus queridos, infelizmente, não pensamos assim. Somos individualistas, meus irmãos. Em uma sociedade atual que nós vivemos, cada um é o quê? É responsável por si mesmo. As pessoas se tornam individualistas. Isso não está certo. Vamos mudar as nossas orações a partir de hoje, a partir do que vocês ouviram aqui. Vamos mudar nossas orações, orando pelos nossos próximos, orando pela nossa família, orando pela nossa nação. Amém? Meus queridos, qual lição podemos tirar aqui em nome de Jesus para nossas vidas, do que vocês acabaram de ouvir? Vamos interceder, ou seja, pelo nosso próximo.
devemos usar pessoas, devemos o que? Ajudar pessoas, devemos confiar em Deus. Deus, ele usa pessoas que se importam com que ele se importa. Meus queridos, não seja individualista de jeito maneira alguma. Aplique os propósitos de Deus, ou seja, na sua vida. Como Jackson, tendo comunhão, evangelizando, adorando ao Senhor, tendo comunhão com o nosso próximo, ter comunhão com os irmãos. Meus irmãos, nós como cristãos, não podemos sobreviver sozinhos, não podemos ser individualistas, precisamos de pessoas que pensem como nós para crescer na graça, para que possamos prosperar em nome de Jesus. A palavra de Deus diz uma coisa muito importante, lá em Efésios capítulo 4, versículo 15, eu tinha até compartilhado um estudo com vocês, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça? Cristo. Meus queridos, crescemos em tudo, evangelizando. O que você está apresentando a Cristo, aonde você está? O que você está aprendendo de Cristo, que você pode aplicar na atualidade, que você pode levar para o seu próximo, para o seu vizinho, para a sua casa, para a sua família, para alcançar o mundo. Meus irmãos, o que eu quero dizer é que você leve o ID em tempo e fora de tempo, adore ao Senhor. Quando você adora a Deus, aprendemos, meus queridos, mais de Deus. Quando você adora a Deus, aprendendo mais a respeito do que Ele é. Em nome de Jesus, separe, meus queridos, um tempo diariamente para adorar ao nosso Deus, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que opera maravilhas. E separe um tempo diariamente para adorar, para bendizer, para glorificar o nome do Senhor. Meus queridos, isso pode alcançar mudanças em sua vida, você pode ter certeza, e nas dos outros também, e na do nosso próximo. Agradeça a Deus, peça a Ele em nome de Jesus que te ajude mais e mais em nome de Jesus. Ou seja, temos que, meus queridos, temos que ter um caráter de Cristo, temos que ter uma reputação como a de Neemias. Ou seja, o Senhor é o nosso consolo. Esse é o significado de Neemias. Deus usa pessoas dignas de confiança, seguras, fiéis. Ore reconhecendo quem Deus é. Quem Deus é? Justo, grande, maravilhoso, digno de honra, misericordioso. Faça uma oração, meus queridos, de confissão. Reconhecemos quem nós somos diante de Deus. Imperfeitos, ilimitados, dependente dEle. Faça a sua oração segura. Espere em Deus, espere que Deus ele faça o que Ele prometeu em sua vida. Meus irmãos, diga, eu creio e ponto final. Essa é uma pequena mensagem da parte do Senhor para o seu coração, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa cada um que ouviu essa mensagem. Pai, que vemos com reconhecer quem Deus é, santo, poderoso, majestoso, digno de honra, digno de glória. E vemos, meu Deus, ter a certeza, meu Deus, quem nós somos, imperfeitos, limitados, falhos. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, a quem ouviu essa mensagem, que o Senhor venha, meu Deus, a adentrar o coração dele, que o Espírito Santo venha convencê-los, para que eles possam adorar, bendizer e glorificar o nome do Senhor. Pai, abençoa cada um que ouviu essa mensagem, em nome de Jesus, onde quer que eles estejam, para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque a tua palavra diz, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em nome de Jesus, Deus continue te abençoando. Tchau, tchau. Forte abraço.